Olá, sombrinhos, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais. Acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo, porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. A Besta, capítulo 10. Durante toda a noite, os mastins de Tíndalos percorreram cada beco, cada sombra e cada alma da vila em busca de lua. As brumas negras que anunciavam sua presença ainda pairavam sobre as casas como um véu de luto, mesmo quando os primeiros raios pálidos do sol começaram a romper o horizonte. Assim que a luz tocou o mundo, os cães sombrios recuaram para as dobras entre os panos, desaparecendo nas sombras que os geraram. A vila, agora silenciosa, exalava o fedor de sangue, medo e morte. Nas ruínas da antiga estalagem, Lady Anastácia explodiu em fúria. Poeira e fragmentos de pedra caíram do teto, enquanto sua energia mágica faiscava ao seu redor, distorcendo o ar. Ela andava de um lado para o outro, os olhos faiscando em um tom púrpura venenoso. Aquela maldita, murmurava, com os dentes cerrados, como se cada palavra queimasse sua língua. Se escondeu bem todo esse tempo. É mais poderosa do que imaginei. Pegar sua essência me tornará uma deusa sobre esta terra miserável. Com os punhos cerrados e os pés descalços, marcando o chão sujo com pegadas flamejantes, ela saiu da estalagem e adentrou uma trilha coberta pela neblina matinal. O cheiro da morte estava em toda parte, um fedor de carne queimada, sangue coagulado e medo impregnado nas folhas. O silêncio era quase sagrado, cortado apenas pelo som seco de seus passos e o sussurro inquieto da floresta que parecia querer evitar sua presença. Ela chegou a uma clareira escondida entre árvores retorcidas. No centro, um círculo de runas desenhado com sangue seco e ossos queimava com a luz doentia. No meio do círculo jazia um homem estirado no chão. Seus braços estavam presos por correntes rúnicas, e o corpo nu estava coberto por hematomas, cortes profundos e símbolos queimados na pele, marcas das torturas mágicas que a bruxa lhe infligira. Anuel, disse ela com a voz arrastada por sarcasmo e prazer. Me lembro do dia em que a inútil de sua esposa me disse seu nome. E eu me recordei imediatamente de quem você era. Ela se ajoelhou ao lado dele, observando com deleite a raiva que se acendia nos olhos vermelhos inflamados do homem. Anuel Exenbei, o caçador de bruxas e filho de um bruxo. Ela sorriu como uma serpente prestes a dar o bote. Que ironia, não? Casou-se com uma bruxa e agora é escravo de outra. Anuel a encarava com os dentes cerrados e os olhos ardendo em fúria. A mandíbula trêmula, os punhos cerrados mesmo acorrentados. Tudo nele era tensão, dor e resistência. Ótimo, ótimo. Está com raiva. É assim mesmo que eu quero você, caçador. Com muita raiva. Ela ergueu a mão e as runas ao redor acenderam de forma intensa, brilhando no vermelho incandescente. Um rugido de energia percorreu o chão da clareira. Anuel arqueou as costas, como se um raio tivesse atravessado sua espinha. Seus olhos se dilataram e um grito dilacerante escapou de sua garganta, enquanto as runas penetravam em seu corpo como agulhas mágicas. Então começou a transformação. O corpo de Anuel começou a estremecer violentamente. Os músculos se contraíam sob a pele,
rasgando e se organizando. O som de ossos se quebrando e se reencaixando ecoavam alto como trovões secos. As costelas se alargaram, os braços se esticaram de maneira grotesca, e a pele se cobriu por uma pelagem densa e negra como a noite mais profunda. Seu rosto se alongou, os dentes se projetaram em presas pontiagudas, e a mandíbula se partiu em um estalo, formando o focinho de uma besta. Os olhos brilharam como brasas acesas pelo ódio acumulado. As unhas se tornaram garras e os pés viraram patas monstruosas, capazes de esmagar rochas. Em poucos instantes, onde antes havia um homem quebrado, agora erguia-se uma criatura gigantesca, um lobo negro com 3 metros de altura, de músculos largos, peito largo e pelagem eriçada. A respiração pesada da besta condensava o ar frio da manhã, soltando nuvens de vapor quente. O chão ao redor tremia com o mero peso da criatura que caminhava de um lado para o outro dentro do círculo. Lady Anastácia sorriu, admirando sua criação, o rosto banhado pela luz doentia das runas. "Vá, meu caçador", sussurrou com um tom de reverência sombria. "Me traga sua filha e mate qualquer um que estiver ao lado dela." Ela estalou os dedos e uma das runas desapareceu em uma explosão de energia. A besta soltou um uivo que estilhaçou os galhos mais altos e partiu em fúria. O seu galope era um trovão que sacudia o sono. As árvores retorcidas se partiram sob seus saltos. Pedras rachavam com o impacto de suas patas. Os pássaros fugiram em debandada. A própria floresta recuava. E com ele vinha a manhã, carregando um presságio de destruição. Lord Noct se levantou do chão no sobressalto ao ouvir o uivo que cortou o ar da manhã, como uma lâmina fria. O som reverberou por entre os morros, assustando até os corvos que descansavam nas árvores queimadas. Um calafrio percorreu sua espinha. Ele conhecia aquele som. Tinha escutado em sonho. Era o lobo, o pai de Lua. O céu ainda exibia tons acinzentados de um amanhecer incerto. A névoa rasteira subia dos campos queimados ao redor da vila, misturando-se com a fumaça das casas recém-destruídas. O cheiro de madeira chamuscada, sangue seco e folhas amassadas preenchiam o ar, tornando a manhã irrespirável, pesada, como se o próprio mundo estivesse suspenso num instante de agonia. Noct virou-se instintivamente procurando por Lua. Ela estava de pé, recostada contra a parede da pequena casa da fazenda onde haviam passado a noite. Pálida, olhos arregalados, mas firme, também ouvira o chamado. Ele caminhou até ela com passos firmes, pousou as mãos em seus ombros e com voz baixa e intensa falou: "Preste atenção, esse lobo está vindo lhe caçar. Ele não é como os mastins que posso dissipar com encantamentos. Ele é seu pai, Lua, e está sob o feitiço da bruxa." A garota engoliu em seco. Os olhos se encheram d'água, mas ela não desviou o olhar. "Vocês dividem o mesmo sangue, e isso trará até nós. Não importa o quanto corramos, ele sempre vai encontrar você." Nesse momento, o chão estremeceu debaixo de seus pés. Um baque surdo como um trovão vindo das entranhas da terra sacudiu a estrutura da casa. Quadros pendurados caíram. A vidraça da janela se estilhaçou com um estalo seco. Lua fechou os olhos com força. "Você é uma bruxa taberneira", continuou Noct firme, porém com a voz carregada de algo próximo ao desespero contido. "Sua mãe lhe ensinou tudo o que precisava para se manter viva. Está aí dentro, no fundo de sua mente. Precisa se lembrar. Bruxas são instintivas, intuitivas. Siga seu instinto. Confie nele." Ele a soltou devagar, olhou nos olhos dela uma última vez e disse com serenidade: "Eu confio em você." Então se virou, lançou a capa para trás, libertando as 2 espadas presas à bainha. O vento da manhã se jogava contra seu corpo como se a própria natureza
o incitasse a agir. Atravessou a porta com passos lentos e medidos. Do lado de fora, a destruição anunciava a chegada da fera. Árvores arrancadas pela raiz, carroças despedaçadas, cercas retorcidas e sangue de animais pelo chão. Um celeiro ao longe ardia lentamente. As labaredas crepitando junto ao som das patas da criatura quebrando a terra. Galinhas mortas, cavalos dilacerados, o lobo passava por ali como um furacão de carne e fúria. Era ele quem destruía as fazendas e matava os animais e as pessoas. Noct caminhou até a estrada em frente à fazenda. O silêncio só era rompido pelo ranger das árvores partidas. O lobo surgira ao longe, um vulto colossal entre a névoa, como um pesadelo tomando forma. Seus olhos brilhavam como carvões acesos. A pelagem negra estava suja de barro e sangue. As presas pingavam espuma, e seu peito arfava num ritmo irregular, como se o próprio coração fosse uma fornalha prestes a explodir. O upir parou no centro da estrada. O vento soprou mais forte, fazendo sua capa esvoaçar uma última vez, antes de ele retirá-la e jogá-la sobre uma carroça quebrada ao lado. Em silêncio, levou as mãos ao cabo das espadas, ainda nas bainhas. O lobo corria instintivamente, seguindo o cheiro de lua. Mas algo dentro dele ardia de dor. Sangrava por dentro. Seu coração se contorcia com a missão. Ele não queria ferir sua filha. Cada pensamento de resistência, porém, era engolido por uma onda de raiva que ele não sabia de onde vinha. Era o feitiço da bruxa, alimentado por emoções distorcidas. Confuso, desorientado e furioso, a criatura avançava, esmagando o que restava do que um dia fora uma vila viva. As patas cavavam crateras no solo, os uivos partiam o ar e os olhos estavam úmidos, mas cegos pela magia. Então ele o viu. Lord Noct parado imóvel como uma pedra no meio da estrada. O lobo freou, cravando as patas no chão e levantando poeira e lascas de pedra. Ofegante encarou o homem à sua frente. Ambos sabiam que o confronto era inevitável. O monstro rosnou, um som gutural que vibrava como um tambor de guerra. A saliva caía em fios espessos de sua mandíbula. E então se preparou para o ataque. Lua se aproximou da janela com passos contidos, como se temesse que o próprio ranger do assoalho denunciasse sua presença. O amanhecer tingia o céu com tons dourados e rosados, mas não havia beleza naquela paisagem. Havia tensão. O vento soprava forte, carregando o cheiro da destruição e o som distante de galhos quebrando. A floresta gemia sob o peso de uma criatura que jamais deveria existir. Ela encostou o rosto na fresta da janela, sentindo a vibração do solo subir pelas paredes da casa. O coração acelerou. Sentia o rosnado da criatura atravessar seu peito. E então o viu. Parado no meio da estrada imponente, com as mãos pousadas sobre os cabos das espadas, estava Lord Noct. À sua frente, a uma distância segura, mas encurtada a cada segundo, erguia-se a fera. O lobo. Seu pai. Lua sentiu os joelhos fraquejarem. Era ele, mesmo deformado, mesmo sob o controle sombrio de Lady Anastácia, aquela criatura monstruosa era seu pai. O peito enorme arfava com a fúria contida. A pelagem negra como o breu tremulava ao vento, e as presas à mostra. Mas nos olhos em brasa havia algo, havia dor. Ela estremeceu. Parte de si queria correr para ele, tocá-lo, dizer que estava ali, mas a outra parte, a que herdara da mãe, sabia que aquele momento era de decisão e de coragem. Os primeiros raios do sol atravessaram a janela, tocando seu braço com calor e delicadeza. A pulseira em seu pulso brilhou com uma luz tênue, despertando a energia que correu como um sopro por suas veias. Lua recuou instintivamente, o peito arfando. Levantou o braço devagar, os olhos fixos no pingente em forma de livro. As palavras de Lord Noct ecoaram dentro dela,
como uma melodia antiga. Poderes, quando são transferidos, carregam as práticas e os conhecimentos de seus antigos portadores. Tudo o que precisa saber está em seu sangue, em sua mente e em seu coração. Lua fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Quando os abriu novamente, havia determinação em seu olhar. Caminhou até o ponto da casa onde os feixes de luz do sol rompiam as frestas da parede como lanças douradas atravessando a penumbra. Ergueu a mão, deixando o sol tocar diretamente a pulseira. "Estou pronta", disse com firmeza. O brilho da pulseira se intensificou, tomando a forma de um ralo ao redor do pingente. O livro começou a se desfazer em luz, e dessa luz surgiu uma figura, feminina, alta, de cabelos ondulados, com um semblante sereno e forte. Lua reconheceu imediatamente. Era a imagem de sua mãe. Não seu corpo, mas sua essência. O poder que vivia dentro daquele grimório agora se manifestava. A figura luminosa ergueu as mãos com suavidade e Lua, emocionada, se aproximou, estendendo as próprias mãos em resposta. No toque, a energia correu violenta, como um trovão que se desfaz em 1000 relâmpagos. A forma da mãe se desfez em luz que foi sugada para dentro de Lua. Cada centelha trazia não só magia, mas memórias, emoções, saberes antigos, histórias de gerações inteiras de bruxas que vieram antes dela. Lua sentiu o peito se aquecer até que a sensação se tornasse incandescente. Seu corpo foi envolvido por um brilho tão intenso que tudo ao redor começou a se desfazer. Os móveis apodrecidos, os corpos largados ao chão, a poeira acumulada de anos. Tudo se dissolveu como se jamais tivesse existido. Apenas a proteção mágica de Lord Noct permaneceu, firme como um escudo invisível que guardava aquela cerimônia de passagem. O silêncio dentro da casa era absoluto, quebrado apenas pelo som do próprio coração de Lua que batia como um tambor cerimonial. Lá fora o lobo rugia impaciente, mas dentro dela algo muito maior despertava. A bruxa que Lua estava destinada a ser, finalmente acordara. Lá fora o amanhecer tingia o céu com tons suaves de dourados e coral, mas a paz que normalmente acompanharia esse espetáculo celestial estava ausente. O vento que soprava pelas árvores devastadas trazia consigo o cheiro de terra revirada, sangue seco e fumaça distante, a marca da destruição deixada pelo lobo. A floresta estremecia a cada galope da criatura. Seus passos pesados abriam fendas no solo, sacudiam as folhas e faziam os corvos levantarem voo em debandada, anunciando que algo profano marchava pela terra. O ar estava denso, quase sufocante, como se a própria natureza prendesse a respiração. Lord Noct estava no centro da estrada de terra, imóvel como uma estátua de guerra, seu manto esvoaçando sobre a carroça. Ele observava a aproximação da fera com olhos atentos, o punho firme sobre o cabo da espada. O plano era simples: se defender, não matar, apenas desviar, ferir levemente, ganhar tempo para a Lua. Mas a criatura que vinha em sua direção, enorme, negra como o breu, com olhos em brasas e presas escorrendo uma baba espessa, levada pelo vento, não vinha com intenções contidas, vinha para destruir. O lobo rugiu e o som atravessou o campo como um trovão cortando os céus. Noct se preparou, flexionando as pernas e desembainhando as espadas com um movimento limpo e elegante. O aço brilhou sob o sol nascente, mas aquele brilho durou pouco. A fera, com agilidade que não condizia com seu tamanho, desviou da lâmina com um salto lateral, e antes que Noct pudesse reagir, colidiu contra ele com força brutal. O impacto lançou o Pir como um boneco, arremessando-o contra a parede de pedra de uma das casas da vila. O som do corpo chocando-se contra a construção foi abafado apenas pelo estrondo que veio em seguida. Toda a casa desmoronou sobre ele, lançando uma nuvem de poeira e detritos no ar.
O lobo ofegante, coberto de suor e ódio, farejou o ar, os olhos faiscando com raiva e confusão. Sabia que Lua estava perto. Sabia que algo dentro dele o impedia de matá-la, mas esse mesmo algo o alimentava de fúria, e essa fúria o arrastava cada vez mais fundo no feitiço. Ele rosnou e avançou sobre os escombros, pronto para esmagar qualquer sinal de vida restante. Mas então, um estrondo cortou o ar como um trovão seco. As pedras explodiram em todas as direções como se tivessem sido lançadas por uma força invisível, e do meio da fumaça e poeira algo surgiu. Pairando sobre o chão, em meio à névoa alaranjada do amanhecer, estava uma figura que o lobo jamais tinha visto, mas instintivamente temeu. Lord Noct não era mais um homem de traços refinados e olhar enigmático. Agora era a própria personificação do predador primordial. Seu corpo havia crescido em tamanho e musculatura. Os braços longos agora terminavam em garras curvas e afiadas como lâminas forjadas em ódio. A pele, antes pálida, parecia quase translúcida, percorrida por veias brilhando em vermelho incandescente, todas convergindo para a marca do upir cravada em seu peito, que pulsava viva. 2 asas membranosas se estendiam de suas costas, cada uma com mais de 6 metros de envergadura, e quando ele as abriu por completo, a sombra projetada cobriu a estrada como um eclipse sinistro. Seus pés haviam se transformado em patas poderosas, também armadas com garras, e seus olhos, outrora serenos como o céu noturno, ardiam agora como 2 rubis em brasa, intensos e famintos. Seu rosto ainda guardava a simetria e beleza gélida de antes, mas agora havia algo mais, algo antigo e selvagem. As orelhas eram maiores, apontadas para trás, fundidas à lateral da cabeça. Os cabelos brancos haviam se tornado uma crina viva, flutuando com o vento, e se estendia até sua coluna como se estivessem em constante movimento, uma coroa de fios etéreos. E então ele sorriu. O que revelou não foi um gesto de gentileza, foi um aviso. 2 presas enormes brilhando sob a luz do sol, como punhais de marfins prontos para rasgar. O lobo parou. Seu peito arfava. Ele reconhecia, mesmo confuso, o que estava diante dele. Ali não estava um homem, estava uma besta, estava um igual. Um duelo entre monstros havia começado, mas apenas um deles lutava por amor. Dentro da casa, a penumbra resistia aos tímidos feixes dourados do amanhecer que entrava pelas frestas das tábuas. A proteção de Lord Noct permanecia firme, uma barreira silenciosa e invisível que ainda mantinha a lua oculta, não apenas do lobo, mas também dos olhos famintos de Lady Anastácia. Ela sabia que não tinha muito tempo. Lua estava em pé, no centro da casa, sentindo pulsar da energia ao redor. Agora havia clareza. A presença que antes dormia dentro dela, o saber oculto de sua linhagem, pulsava como um segundo coração. Ela sabia o que precisava fazer, sabia como libertá-lo. Com um gesto calmo, quase ritualístico, ela soltou o avental poído que caiu ao chão como um símbolo de quem ela fora. Retirou a roupa simples que vestia e deixou de lado. Uma jovem taberneira, filha de bruxa, tentando sobreviver. Aquela versão dela não voltaria mais. Lua caminhou até Sade, a montaria de Lord Noct. A sacola de couro de Lord Noct repousava ali na cela de Sade. Lua a tocou com reverência, sentindo o couro quente sob os dedos. Um arrepio percorreu seu corpo e então a transformação começou. Uma vestimenta surgiu sob sua pele, viva, moldando-se ao seu corpo como se tivesse nascido dela. O couro forte como ferro e leve como ar revestiu suas pernas, subindo e abraçando suas curvas com elegância e propósito. Seus braços foram cobertos com precisão, deixando as mãos nuas, prontas para conjurar, tocar ou lutar. Quando o traje alcançou seu pescoço,
Ela se ergueu com mais firmeza. Era uma segunda pele, feita não apenas de magia, mas de confiança, coragem e legado. Ela abaixou-se então e tocou o casco de Sade. Ao contato, 2 botas se formaram em seus pés, resistentes e leves, com canos altos que subiam até a batata da perna. Não eram ornamentos, eram ferramentas de guerra. As mãos invisíveis da magia, delicadas e firmes, se ergueram ao seu redor, tocando seus cabelos. Os fios foram desembaraçados, alinhados e trançados com cuidado até o meio das costas, onde a trança foi presa com uma tira de couro. Lua respirou fundo. O silêncio da casa era denso, como se o mundo a esperasse. Ela se olhou. Não havia espelho, mas ela não precisava. Podia sentir. Estava vestida com o espírito das que vieram antes, das que lutaram, amaram, protegeram e resistiram. Era bruxa, filha e guerreira. O chão ainda tremia ao longe com o galope de seu pai enfeitiçado. O som dos escombros lá fora, o vento, os pássaros que retornavam ao céu, tudo indicava que o momento havia chegado. Lua caminhou até a porta, seus passos firmes como se o próprio destino se dobrasse sob seus pés. Ao abri-la, a luz da manhã a banhou por completo. Ela saiu deixando para trás os restos da inocência. Lá fora, seu guerreiro a esperava, e ela iria guiá-lo não apenas para lutar, mas para libertar.